As eleições presidenciais realizadas no final de 1945 trouxeram à presidência da República o general Eurico Gaspar Dutra, que além de ser um membro do Exército, também foi o ministro da Guerra na era Vargas, que veio anteriormente com o período ditatorial. A chegada democrática de Dutra ao poder, que venceu as eleições de 1945 com 55% dos votos, marca o início de uma nova fase na história do Brasil. A fase que vem no final do período Vargas, a fase que vem no final da era Vargas, ou do período ditatorial, em que Vargas ficou mais de 15 anos no poder. É o período da redemocratização do país, onde o Brasil deixou de ser uma ditadura para tornar-se normalmente uma república democrática, que se deve ao resultado extraordinário que Dutra teve nas corridas eleitorais do final de 1945 e que lhe concederam a chefia do cargo executivo de 1946 até 1951. Primeiro se deveu ao fato de que Dutra recebeu o apoio de Getúlio Vargas, que mesmo tendo sido deposto do poder, ainda era muito popular no país, principalmente entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais, que ainda se lembravam dos benefícios obtidos na era Vargas, como as leis trabalhistas e a instituição de um salário mínimo. Dutra também era muito famoso porque, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o exército brasileiro que participou ao lado dos aliados lutando na Itália, contra o Mussolini e o Hitler, haviam ganhado muito prestígio aqui dentro. E o Dutra, como ministro da Guerra na época do governo Vargas, ajudou a formar as Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, também chamado de cujos soldados também eram chamados de os pracinhas, que foram enviados para a Europa. O prestígio da FEB, mais o apoio do Vargas, que ainda era muito popular, e que também havia ganhado as eleições para senador nas eleições de 1945, o possibilitaram chegar ao poder, vencendo os candidatos da UDN, do PTB, do PSB e do PCB. Nas eleições de 1945 também foram escolhidos deputados federais e senadores, os quais, por meio de uma Assembleia Constituinte, iriam elaborar uma nova Constituição. A que vigorava até então era a Constituição de 1937, uma Constituição feita aos moldes fascistas no Brasil. Tanto é que uma das principais marcas do governo de Dutra é a promulgação da Constituição de 1946, uma Constituição de caráter democrática e liberal. A Constituição previa primeiro a independência dos três poderes, ao molde do liberalismo político. Instituía-se a independência do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Decidia novamente que o Brasil seria uma república democrática, onde a população elegeria os candidatos, onde a população elegeria o presidente da república, os senadores e os deputados. Além disso, essa nova Constituição também era federalista, ela restituía a autonomia dos estados. Vocês bem lembrarem, galera? O Estado Novo de Getúlio Vargas, seu governo ditatorial, haviam restringido a autonomia dos estados, centralizando seus poderes, porque agora os comandantes do executivo dos estados eram escolhidos pelo Vargas, agora não. A população escolhia novamente os governadores e os prefeitos nas municipalidades. Então a Constituição agora ela era democrática. A nova Constituição permitiu às mulheres o direito ao voto, uma conquista eleitoral da população. A nova Constituição dizia que o voto seria universal, secreto, uma forma de coibir os processos de fraude nas eleições e a corrupção que predominavam nos períodos anteriores da história brasileira. Ela concedia o voto às mulheres, uma conquista que aumentou o eleitorado na população, que aumentou o número de eleitores na população. No entanto, ela ainda excluía os analfabetos, que ainda eram 50% da população, além de soldados, cabos e indígenas. Nessa mesma eleição, galera, Getúlio Vargas se elege como senador no Brasil, mas ele vai ser um senador pouco atuante. Na verdade, o Vargas estava se articulando com políticos, outras lideranças, viajando pelo Brasil ou recebendo políticos em sua terra natal, lá no Rio Grande do Sul, porque nesse momento, galera, o Vargas estava preparando seu retorno ao poder no Brasil. Vargas, mesmo tendo sido destituído do poder, pretendia voltar legalmente à presidência da República. Mas esse é assunto, galera, para a próxima videoaula em que o Vargas retornará como presidente do país. Essa nova Constituição, galera, para dizer-se democrática, ela instituía o retorno do direito à greve. No entanto, ela ainda submetia ela à Justiça do Trabalho, que analisaria os casos. Os partidos políticos foram novamente legalizados. O PSD, a UDN, o PTB, o PSB e o PCB voltaram à legalidade. O presidente da República seria eleito para um mandato de 5 anos, por isso que Dutra fica de 1946 até 1951.
sem direito à reeleição. Como eu sempre digo, reeleição é uma coisa muito nova no Brasil, gente. É só na época do governo Fernando Henrique Cardoso que o Brasil terá reeleição. Essa nova época que se iniciou no Brasil, que inaugurada com a eleição do Eurico Gaspar Dutra, também é conhecido como a República Populista, porque nesse período, galera, os trabalhadores tiveram uma participação intensa na vida política e social do Brasil. Durante esse período, portanto, esse período ficou designado como populismo. Na era Vargas, com a expansão com a maior urbanização, expansão da indústria e o aumento dos trabalhadores na cidade, o proletariado, os trabalhadores urbanos transformariam em atores políticos impossíveis de serem ignorados na dinâmica do Brasil. No entanto, a participação dos trabalhadores na política vai aumentar consideravelmente de 1945 até 1964. Como era difícil ignorar esse novo ator político, todos os presidentes que vão governar o Brasil nesse período, de alguma maneira, vão ter que se comunicar diretamente com a população. Por isso, designa-se que todos esses políticos que vão entrar no Brasil de 1945 até 1964 estavam de alguma maneira relacionados com o populismo. Esse conceito, tantas vezes repetido na mídia, em revistas, livros, e que é tão pouco compreendido e que merece um vídeo só para ele aqui no canal. Ainda hoje o termo é utilizado para se referir a lideranças políticas e chefes executivos que têm que se dirigir diretamente às massas, à grande população, normalmente utilizando ferramentas como o seu carisma pessoal, o seu dom para lidar com as massas. Para alguns historiadores, o populismo já começaria na era Vargas. Para esses pesquisadores, o populismo iniciaria de 1930 até 1964, quando a democracia é derrubada por um golpe militar. Para essas pessoas, o populismo havia começado porque Vargas havia iniciado a sua política trabalhista de outorgação dos direitos trabalhistas para se aproximar com a população. Mas para outros pesquisadores, só é possível falar em populismo a partir de 1945, quando Vargas chega do poder, porque o populismo só poderia se manifestar em um estado onde os trabalhadores pudessem participar diretamente da política, elegendo os presidentes que melhor se comunicassem com eles. Em todos os casos, o conceito se refere a um momento em que ocorre grande participação política da população urbana, as massas, como característica mais visível do processo de modernização econômica do Brasil. Tanto é que, para esses pesquisadores, o populismo teria acabado a partir do golpe de Estado que instituiu uma ditadura militar, que a partir de 1964, que restringiu por longos e longos anos a participação das pessoas na política. De qualquer forma, o populismo apresenta 3 pontos essenciais. A política das massas, que tem que incluir os trabalhadores da cidade, que normalmente se expandem que normalmente tende a se expandir com o aumento da urbanização e da industrialização, que aumenta a população trabalhadora na cidade. O populismo também sempre associa as massas aos dirigentes do país. Geralmente são políticos que procuram legitimar suas posições políticas, angariando o apoio das massas urbanas. O populismo também acontece quando existe a presença de um líder carismático, aquele político que consegue liderar as massas da cidade e conciliar os interesses dos grupos dominantes com a massa da população, que é quem lhe dá sustentação. O populismo não pode ser entendido simplesmente ou vulgarmente como um momento em que o político manipula as massas urbanas por meio de seu carisma para se consolidar no poder. Essa visão retira das massas urbanas qualquer condição de protagonismo ou mesmo exclui seus interesses mais imediatos. Por mais que políticos muitas vezes atrelem a enganação da população, a utilização dos interesses da população para atingir seus objetivos, o populismo, na verdade, é a expressão mais imediata de um momento de urbanização das cidades, de um momento de urbanização do Brasil em que as cidades aumentam e que a população, em que os trabalhadores urbanos tornam-se uma força impossível de se ignorar para qualquer político que pretenda chegar ao poder. É a expressão de uma nova ordem social tipicamente urbana. Conforme a industrialização do país aumentava, as estruturas de produção se renovavam e a administração pública se racionalizava e novas instituições como a educação pública e a saúde pública surgiam, a população urbana aumentava, junto com ela as pressões pela melhoria das condições de vida e a pressão para que suas necessidades fossem atendidas. A nova república atendia muitas reivindicações populares, mas ao mesmo tempo garantia que a ordem econômica e social do país não fosse alterada. Dessa maneira, o poder continuava nas mãos das elites, com a imensa maioria da população excluída do verdadeiro processo de decisões econômicas e políticas. Ou seja, a desigualdade social continuava mantida, a hierarquia social continuava estabilizada, ao passo que as elites concediam mais direitos à população. Ao mesmo tempo, não devemos entender essas concessões de direitos
sem considerar que também foram frutos de pressão popular, de uma nova classe social que tinha poder de pressão política e que gerava em todos os políticos que surgem agora a necessidade de se conectarem com ela. Outra coisa fundamental para entendermos o novo período da história do Brasil que surge, e inclusive para entendermos muitas das decisões que Eurico Gaspar Dutra vai tomar ao chegar ao poder no Brasil, é o fato de que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial é um mundo cuja ordem geopolítica está bipolarizada. Por quê? As duas maiores superpotências que determinavam os rumos da política mundial agora eram os Estados Unidos e a União Soviética, que haviam lutado juntas durante a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha hitlerista, mas que após o fim da Segunda Guerra Mundial e com a destruição do poder político e econômico da Europa, agora eram as duas maiores forças políticas do mundo. Os Estados Unidos da América, de ideologia capitalista, que tentava ampliar suas zonas de influência no mundo e ao mesmo tempo frear a expansão da influência soviética, e de outro lado os países que se alinhavam ao bloco socialista, que estavam nas zonas de influência da União Soviética. Os Estados Unidos, sempre querendo frear a expansão da influência soviética e aumentar os mercados consumidores para suas mercadorias, agora era a nação industrial mais poderosa do mundo após o declínio das nações da Europa, fazia de tudo para manter a maior parte de seus países longe da influência soviética. Na América Latina, por exemplo, desde a década de 30, os Estados Unidos estavam desenhando a chamada política da boa vizinhança, que através da formação de acordos políticos, de trocas de intercâmbios culturais, econômicos, buscava manter a América Latina em sua zona de influência para que esses países, que os Estados Unidos consideravam o seu quintal, não entrassem na zona de influência soviética. Desde a década de 30, o Brasil, por exemplo, já entrava na órbita cultural dos Estados Unidos. O Brasil recebia muita influência através da música e do cinema americano. Os estúdios Disney, por exemplo, haviam criado o personagem Zeca Carioca, que representaria o brasileiro nas histórias em quadrinhos da Disney. Ao mesmo tempo, a artista brasileira de origem portuguesa Carmen Miranda era levada para cantar para realizar espetáculos nos Estados Unidos, sendo o símbolo da política de boa vizinhança entre Brasil e Estados Unidos. Mas só que o problema dessa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, do ponto de vista dos americanos, é que ao mesmo tempo que o Brasil se americanizava nos costumes, adaptando muito à cultura americana, o Brasil na era Vargas ainda era economicamente fechado. Como Getúlio Vargas era nacionalista na economia, ele fechou os mercados brasileiros para muitas mercadorias americanas e europeias, a fim de que desenvolvesse aqui dentro do Brasil uma indústria interna capaz de suprir as necessidades da população brasileira para proteger a nossa indústria da concorrência dos produtos de fora. Aos Estados Unidos não interessava um governo nacionalista na América Latina. Mas isso vai mudar completamente, galera. Inclusive, foi por isso que Vargas perdeu o apoio não só dentro do Brasil, mas também do governo americano. Já no governo Dutra, isso vai mudar completamente e o Brasil vai ser completamente inserido não só na órbita cultural americana, mas também na área de influência econômica americana. E no governo de Eurico Gaspar Dutra, uma das primeiras atitudes econômicas que ele vai fazer é colocar fim ao nacionalismo na economia, o nacional-desenvolvimentismo, porque o Dutra vai adotar uma política liberal e liberalizante. O Dutra vai cessar a política de intervenção do Estado na economia, deixando de subsidiar a política de substituição de importações, vai deixar de adotar tarifas protecionistas, ou seja, vai deixar de taxar produtos americanos que entram no Brasil e ele vai abrir os mercados brasileiros aos produtos americanos. Vamos entrar aqui para bens de consumo duráveis como televisões, máquinas de lavar, carros, né, principalmente os carros da Volkswagen. Vão entrar, por exemplo, os liquidificadores de uma marca chamada Voilita, aspiradores de pó. Vão entrar também, galera, os bens de consumo não duráveis, como roupas, alimentos. Dutra fazia isso, galera, porque até então a situação econômica do Brasil estava muito boa. Como na época da Segunda Guerra Mundial, as empresas europeias, as indústrias europeias que produziam essas mercadorias estavam convertidas em indústrias bélicas e a Europa estava impedida de produzir esses produtos internamente por conta da Segunda Guerra Mundial, o Brasil havia se industrializando naquele momento para substituir as importações que não podia mais trazer da Europa. O Brasil começou a exportar para a Europa, galera, muitos produtos industrializados, bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis como comida e roupa, e o Brasil acumulou muita moeda externa, divisas externas.
Como o Brasil vendia muito e tinha que importar muito pouco da Europa, porque estava produzindo aqui dentro, nossa balança comercial ficou ótima. As contas públicas brasileiras estavam perfeitas. E o governo Dutra, sob influência americana que queria expandir os seus mercados para que o Brasil comprasse as mercadorias produzidas nos Estados Unidos, além, é claro, de afastar o Brasil da influência soviética no contexto internacional da Guerra Fria, isso fez com que o Brasil começasse a importar mais produtos de fora, principalmente americanos, mas também de algumas indústrias europeias, como a Volkswagen, que era alemã. Por exemplo, a Volkswagen, mas também outras empresas automobilísticas como a Ford, vinham para dentro do Brasil e instalavam montadoras de automóveis que produziam aqui dentro produtos internacionais, mas cujo produto da venda voltava sempre para a metrópole, ou na Alemanha ou nos Estados Unidos. O carro, galera, começava a ficar extremamente popular no Brasil e começou a se transformar no novo sonho de consumo das novas classes médias emergentes nas cidades. O problema, galera, é que como o Brasil... O problema, galera, é que as indústrias brasileiras que produziam esses bens de consumo duráveis não conseguiam competir com a concorrência das empresas americanas e europeias e começaram a quebrar. Dessa maneira, a população brasileira começou a consumir muito mais produtos vindos de fora. Como o Brasil começou a comprar mais coisas de fora do que vendia, começou a sair mais dinheiro do Brasil do que entrar. Isso provocou uma fuga de divisas do Brasil, uma fuga de moeda externa valorizada e começou a levar uma balança comercial desfavorável para o Brasil. O Brasil começou a perder mais dinheiro do que ganhava e isso começou a levar um pequeno processo de endividamento externo do Brasil. Isso vai levar o presidente Eurico Gaspar Dutra a reorientar sua política econômica a partir de 1947. Dutra vai começar a limitar as importações de produtos vindos de fora, vai começar a estimular novamente a ISE, que é a famosa industrialização por substituição de importação. Podemos dizer que Dutra vai dar uma amenizada na política econômica liberal e vai restituir um pouco do nacionalismo na economia, também conhecido como nacional desenvolvimentismo, que é quando você protege a produção interna, diminuindo a importação de produtos vindos de fora e também investe na produção interna desses produtos aqui dentro do Brasil para que você não tenha que depender sempre da compra desses produtos de fora. As únicas coisas que Dutra permitiu que fossem trazidas de fora era a importação de bens de produção, as máquinas, para que as indústrias brasileiras pudessem produzir aqui os seus produtos. Mas isso não quer dizer que o Dutra abandonou de vez a dependência das multinacionais que vieram de fora. Tanto é que uma das políticas econômicas do Dutra vai ser o arroxo salarial, o congelamento que impediu que o salário mínimo do trabalhador continuasse subindo. Se vocês bem lembrarem, galera, na política trabalhista do Vargas, ele aumentava o salário mínimo dos trabalhadores. Dutra, ele congelou o salário mínimo para que o salário mínimo dos trabalhadores não subissem. Dessa maneira, a mão de obra aqui dentro do Brasil ficasse mais barata para ser contratada pelas multinacionais que se instalavam aqui, como a Ford, a Volkswagen e outras indústrias que vinham dos Estados Unidos e da Europa. Isso diminuía o custo de produção dessas indústrias, menos custos para os multinacionais. No entanto, galera, com o salário diminuído, a população consome pouco. Se a população consome pouco, galera, a própria produção fica prejudicada porque a população não tem condições de comprar. O desequilíbrio na balança comercial brasileira, que agora era deficitária, levou a uma elevação da inflação dentro do Brasil. A inflação no Brasil encareceu o custo de vida da população, o que começou a fazer com que o governo Dutra tivesse dificuldades. Para tentar contornar a situação, o Dutra vai lançar um projeto econômico chamado SALT, S-A-L-T-E. O que era o SALT? Era um projeto econômico que basicamente prometia investir pesadamente no âmbito da saúde, da alimentação, do transporte e da energia. Foi nesse momento, galera, que surgiu a rodovia Dutra, que ligava São Paulo a Rio de Janeiro. No entanto, galera, esse processo não se deu sem a elevação da dívida externa brasileira. Também foi nesse momento que surgiu uma nova usina hidrelétrica no Brasil. No entanto, galera, apesar do seu projeto ambicioso e grandioso, o plano SALT representou pouca coisa. Afinal de contas, o projeto prometia muito mais do que Dutra de fato fez. Além da construção de uma nova usina hidrelétrica e da chamada Via Dutra, pouquíssimo investimento foi realmente injetado nas áreas em que o governo prometeu que iria injetar. O alinhamento do Brasil definitivamente na área de influência dos Estados Unidos, que vinha se desenhando desde a década de 30, se manifesta, por exemplo, na visita do presidente norte-americano Harry Truman ao Brasil. Mas além disso, galera, o Brasil também rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, por quê?
Antes, o Brasil tinha relações diplomáticas com a União Soviética. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética contra os países do eixo. Porém, derrotada a Alemanha e os países da Europa quebrados economicamente e o mundo dividido entre as duas novas superpotências que surgiram, Estados Unidos e União Soviética, esse fato fez com que o Brasil tivesse que escolher entre qual dos dois países ele iria se juntar nessa nova guerra por áreas de influência travada entre Estados Unidos e União Soviética. O Brasil, que já estava há muito tempo na zona de influência americana, entrou de vez nessa zona de influência, não apenas mais culturalmente, politicamente, mas também economicamente com a abertura dos mercados. A visita de Harry Truman ao Brasil, o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética são manifestações internas da Guerra Fria que acontecia lá fora. Outra coisa que aconteceu, galera, é que a partir de 1947, o Partido Comunista Brasileiro teve o seu registro cassado e os seus parlamentares que foram eleitos na eleição de 1945, junto com Vargas, por exemplo, também tiveram os seus mandatos cassados. 14 deputados tiveram seus mandatos cassados e um senador eleito pelo Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, que era o líder do Partido Comunista, também tiveram seu mandato cassado. Galera, quem na verdade cassou o mandato deles foi o TSE, o que demonstrava inclusive o alinhamento das instituições políticas do Brasil com os Estados Unidos. Galera, o Dutra foi eleito pelo PSD, que era um dos partidos do Vargas. Também teve apoio do PTB, que era um partido mais trabalhista, surgido na ampla liderança sindical, que também surgiu na época do Vargas. No entanto, galera, o Dutra começa a se afastar do PTB e começa a se aproximar, inclusive, da oposição do Vargas, a UDN. Galera, isso acontecia, e galera, na UDN é onde estava Carlos Lacerda, um dos grandes inimigos de Vargas. Foi nesse momento, galera, que Vargas começou a criticar fortemente as políticas de liberalização instituídas por Dutra no início de seu governo, que Vargas culpava a quem Vargas atribuía a culpa pelas dificuldades econômicas que o Brasil começou a ter, inclusive pelo endividamento brasileiro a partir daquele momento. Galera, Vargas havia sido destituído do poder, mas ele estava participando ativamente da política brasileira e tramando seu retorno ao poder. Alguns dos feitos mais importantes do governo Dutra, além da criação da Via Dutra e de uma nova usina hidrelétrica, foi, por exemplo, a fundação da Escola Superior de Guerra, onde começou a reunir-se a intelectualidade do Exército para discutir os novos rumos da segurança nacional no Brasil. Também, galera, foi em 1950 que foi fundado o Maracanã no Brasil. Inclusive, é um dos locais onde a população brasileira teve uma das suas mais tristes derrotas na Copa do Mundo, quando eles perderam de 2-1 para o Uruguai, naquilo que foi conhecido como Maracanaço aqui no Brasil. Quando chegou em 1951, o governo de Eurico Gaspar Dutra começou a chegar ao fim e uma nova corrida eleitoral seria realizada no país. Podemos sintetizar aqui, galera, que no início do seu governo, Dutra começou com um pé no liberalismo. Ele reabriu os mercados brasileiros, diminuiu a política de intervenção do Estado na economia, diminuiu a taxação de produtos vindos de fora e abriu o mercado brasileiro ao livre comércio. Com a deterioração dos termos de troca no Brasil, com a queda do saldo comercial da balança comercial brasileira, o Dutra reorienta sua política econômica e começa a reintervir na economia, começa novamente a restringir os mercados brasileiros, proteger as mercadorias produzidas aqui dentro e permitindo apenas a entrada de máquinas de fora. Ele também começa novamente a incentivar a política de substituição de importações, investindo na industrialização brasileira, tanto é que ele constrói uma nova usina hidrelétrica no Brasil, além também da Via Dutra. Mas isso, inclusive, galera, será uma característica comum a todos os presidentes brasileiros que vêm desse período, de 1945 até 1964. Além de serem políticos que inauguram o populismo no Brasil, o contato direto do presidente com as massas proletárias urbanas e com o povão, todos esses presidentes, galera, também se encaixam em um momento em que o Brasil está entrando cada vez mais uma política nacional desenvolvimentista, onde o Estado intervém fortemente na economia, estimulando a economia, estimulando a industrialização no Brasil para a diminuição da dependência de fora, tanto a dependência tecnológica quanto a dependência do capital. Embora, em muitos casos, eles acabem conciliando a industrialização do Brasil com a dependência do capital externo. Tanto no governo Dutra como no governo JK, as multinacionais vão entrar no Brasil, que é uma espécie de industrialização,
mas eles também vão eles também vão investir na indústria interna brasileira, para que de pouco em pouco o Brasil vá vencendo a sua dependência dos produtos vindos de fora, que segundo muitos intelectuais era o grande responsável pela deterioração das contas públicas brasileiras, uma vez que são sempre produtos de tecnologia que o Brasil comprava de fora e que levavam muitas reservas cambiais no Brasil, ao passo que todos aqueles produtos que o Brasil vendia eram produtos primários, eram sempre baratos e não conseguiam saldar os gastos com a importação de produtos tecnológicos de fora. Essa política nacional desenvolvimentista vai continuar existindo no Brasil não apenas durante o período da República Populista no Brasil, que é de 45 até 64, mas ela também vai durar de 64 até os anos 80, com o fim da ditadura militar no Brasil. São os presidentes que virão depois do fim da ditadura militar que vão aos poucos abandonando o nacional desenvolvimentismo no Brasil. Mas também é um contexto em que o mundo inteiro está começando a fazer isso para aderir ao neoliberalismo dos anos 70 e 80 e 90 para frente. Mas isso é um assunto para outras videoaulas, galera. Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, então peço que você, por favor, deixe o seu like para auxiliar o canal e para que o YouTube entenda que esse canal aqui produz um conteúdo relevante. Então, se você souber algo novo, peço que você, por favor, contribua comentando aqui. Envie esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de história, filosofia, economia, política e outros assuntos relacionados às ciências humanas. E se inscreva no canal se você gosta de assuntos relacionados à história e às ciências humanas, se você não quer deixar de perder os próximos vídeos que eu irei lançar sobre os presidentes do Brasil e a história do Brasil em geral. Eu já lancei vídeos aqui no canal contando a história do Brasil através da história de todos os presidentes do Brasil até agora. Desde a proclamação da República até os primeiros presidentes, até a Era Vargas, e agora entramos no novo período da história do Brasil, que é o período desenvolvimentista e da República Populista. Obrigado por verem até aqui, até a próxima e valeu!